Olá! Cara, ela assustou. Papo Crítico, número 26. Estamos aí, dia 2 de maio de 2016, conosco, Juliana Bittencourt. Muito obrigado. Uma coincidência, porque eu vi a obrigada. palestra dela na sexta-feira. E que coincidência. Que coincidência. É. Por que será? Foi incrível. Nós nos Como você se chama? Vimos uma palestra com Com? Juliana Bittencourt. Juliana Bittencourt, você é parente do Júlio Bittencourt? Não. Inaugura uma exposição dele essa semana também, é uma notícia isso. Ó. Na Gávea, no Rio de Janeiro, eu acho, não sei, acho que é no Rio de Janeiro. Vocês são colegas? Nós somos colegas de Senac. Senac. Nos conhecemos lá. Depois disso, Juliana abandonou o Brasil, foi dar um rolê por aí, ver umas coisas. Basicamente Espanha e México, ou mais outros lugares. Espanha e México. Mas do México eu voltei pra cá numa viagem que a gente percorreu 11 países na América Latina. Que maravilha, eu Que queria foi do fazer México isso. até o Peru num ônibus. Eu queria fazer isso. Foi. Mas eu queria vir do Alasca mesmo. Tá. Mas a ideia deles era encontrar a galera barra pesada. E não, tipo, curtir a Califórnia e surfar. Bom, se eu surfar, vocês podem chamar o... sei lá, um pescador. Bom, quando você terminou o Senac, a gente estava falando agora de orientação, você teve o Vladimir de orientador, a gente teve aula com o Kenji, a gente teve aula com o Sagese, com o Serginho. Por que você escolheu foto? Já fazia? Não, eu tinha Você vai deixar eu uma terminar uma câmera. pergunta? Você vai lá na frente. Deixa ela responder. Só essa, daí eu parei, eu vou pegar lá o meu remédio. Não, tinha achado incrível que existisse um curso de fotografia. Mas você não fotografava. Não fotografava, mas me interessava bastante, assim, por cinema. Na verdade, eu gostava muito de cinema. E achava que eu ia me interessar pelo curso, assim. Eu tinha uma câmera que o meu tio tinha me dado, que era aquele tanquinho de guerra, que o objetivo era de rosquear. A Pentax. Não, a Pentax veio depois. A Pentax eu comprei de um professor de Senac, do Rente. Uma Pentax que ele usou, uma Camil. Um tanquinho de guerra que tirava lente? Isso. Que era realmente uma câmera super pesada. Não era robô, não. Não. A gente já vai lembrar. Tá bom. Daí Eu você sei pouco entendeu? tempo. Daí já acabou a Aí faculdade, agora ele quer falar do Vladimir e do Kenji. Pera aí. Vamos lá, daí a gente chega lá. Ó, agora continua. Tá, mas... a gente tava falando que a gente teve professores incríveis, basicamente. Não, eu acho que... Porque, na verdade, foi... eu pensei da gente falar um pouco do... Como surgiu essa história de como a gente aprendeu ali, essa história da passagem do tempo. Porque na sua palestra você estava falando da permanência da imagem e, ao mesmo tempo, da destruição de algumas imagens. E na faculdade, as minhas pausas, Fausto. Eu gosto super das pausas deles. E na faculdade a gente ficou pensando assim, de como a gente aprendeu como construir imagem desde o início. Inclusive a gente falou, né, da história do papel. E Aqui você não falou. a gente não falou aqui, mas a gente vai chegar lá. Por isso que eu quero que ela conte essa história. Ah, tá. E eu acho legal isso. Eu queria que você contasse um pouco esse percurso de aprender a construir a imagem para depois, quando você foi viajar, você aprendeu a cuidar da imagem para que ela não se destruísse. E que daí você, depois disso, de alguma maneira, foi atrás das imagens destruídas e tentou dar uma nova vida para elas. Acho que tem uma formação no Senac que foi interessante, que algumas pessoas também tiveram, porque na época que eu estudei, que você estudou, ele era dividido entre aplicada e horticultura. E quem optava por horticultura tinha aula de conservação. E naquele momento a gente teve aula com Leandro Mello, que se tornou uma figura-chave, assim, para todo um percurso depois, inclusive que continuou
acho que dando algumas pistas, assim. E elas começaram um pouco aí, assim. Nesse processo de formação, a gente aprende sobre linguagem fotográfica, história da fotografia, sobre melhores procedimentos de processamento nos laboratórios que ainda existiam naquele momento. E no Senac, e acho que entrávamos muito pouco, ou assim, algumas pessoas conseguiam entrar por esse outro percurso através da imagem, que ela é um pouco da sua natureza matérica. E começava a ter um diálogo interessante entre esses estudos de conservação com o Leandro e o que acontecia nos espaços que o Kenji tinha ali, que era um outro tipo de construção de pensamento sobre a superfície, sobre essa natureza também da fotografia. E a gente pegou um processo de chegada do digital, que era quando chegaram as primeiras impressoras lá, os laboratórios digitais, assim. Então foi um curso bastante híbrido já. E acho se transformou que durante? Foi uma transformação. Durante o período do curso. Isso. Então ainda se estava definindo se os alunos podiam ou não. Quando eu saí, eu perdi essa parte. Não, mas é interessante. Você imagina num período de 4 anos, um curso que tem um objetivo quando essas pessoas entraram. No meio o objetivo muda e você tem que adaptar num certo sentido, você tem que se... Acho que assim, talvez a estrutura, né, já estava pensada, o Luiz Aureliano dava as aulas, então acho que ela já tinha uma estrutura pensada para isso, mas, por exemplo, coisas eram muito incipientes as discussões, como o aluno vai imprimir, quantas cópias pode imprimir com a impressora, qual o fluxo que a gente vai criar de trabalho para ela, né, e como que vai ser a dinâmica desse espaço do laboratório. Acho que essas coisas ainda estavam sendo pensadas em como ia funcionar. E é interessante porque aí a gente teve essa formação que foi rica, né? Porque de alguma forma a gente foi aprendendo nesse processo também. Muito bom. E aí a ida para o México, que foi para estudar conservação e restauração de fotografias. Eu fiquei 1 ano lá. Era um curso de mestrado? Era uma especialização, né? Era uma especialização. Dentro de uma escola de museografia, museologia e restauração, que é uma escola vinculada ao Instituto Nacional de Antropologia e História, no México. E aí essa é a INCRIM, né? Que é uma escola muito antiga, é uma das escolas mais antigas reconhecidas pela Unesco de restauração. É pelo patrimônio, tem a ver com patrimônio no México. Porque na França, uma série de coisas de restauro, de preservação, começa no Musée de l'Homme. A Catherine Bresson sai da Biblioteca Nacional e vai para o Musée de l'Homme para fazer as digitalizações. E a Anne Cartier-Bresson, né, que está lá também. Eu fiquei interessante que o seu livro, Object Photo, tem vários textos de conservadores, né? O Paul Messier, a Constance Maccabi. E aí foi interessante porque era um curso internacional, a gente teve aula com várias pessoas e foi um pouco perceber que esses estudos estavam se estruturando, né? Então a análise dos objetos fotográficos era assim, algo muito que, enquanto era feito, a gente estava em diálogo com os profissionais que estavam conseguindo realizar esses estudos. Isso foi interessantíssimo, assim, achei que complementou um pouco esse processo, né? E algo que me interessou lá atrás, que o Guilherme estava comentando, que é um projeto falido da fotografia, né? De fixar a imagem, né? Então a imagem permanente, né? E a dificuldade que na verdade todo mundo sabe que com o tempo ela fica amarela, ganha espelho de prata e ela tem... Enquanto o Leandro estava ensinando a gente a cuidar das fotos, tipo, você saía e encontrava na rua o Rafael Canhas deitado em cima de um pedaço de craft com um cenótipo, tomando sol para gravar a imagem. O Tomás, com 2 braços quebrados, conseguiu pichar a sala 26 com emulsão de papel salgado que foi aparecer no dia seguinte. Então, assim, você tinha exatamente, assim, esse encontro. Na verdade, é isso que a Ju falou, né? O projeto falido ficava evidente, né? Porque
porque assim, nada daquilo que estava sendo feito na sala 26 tinha chance de sobreviver para um dia ser cuidado por alguém na sala, qualquer sala do Leandro. A gente volta naquela questão da sua palestra, da representação pode, a representação da representação não pode, lembra aquela coisa lá? Sim. Mas na verdade, quer dizer, então na verdade a representação não adianta nada, porque ela nunca vai vencer a realidade. Não, e a ideia, né, de que algo sempre se atualiza. Isso. E tem uma própria trajetória com marcas, a trajetória dos objetos também, enquanto objetos. E é interessante porque o digital é a radicalização disso, né? Então, se ele não existe, até que passa a existir. Então, a reprodução da matriz não é mais a cópia que você pode copiar muitas vezes. A matriz você faz muitas vezes, mas você não sabe quanto tempo você vai conseguir fazer com que ela dure. Quer dizer, ela é radical em todos os sentidos, né? Sim, até da possibilidade de perder, né? A perda é iminente, assim. Você toma um eletro qualquer coisa lá, a idade das trevas digital, assim. Como é que é? Um disparo do sol lá, como é que é? Eletromagnético, acaba tudo. Acabou. E, né? E aí a gente vai, não acabou tudo. Aí você vai acessar os seus 3 backups armazenados em locais diferentes. Como é que é? Enterrado em mina de sal, por favor, não vai. Você fez todos os backups, né? Não, eu tenho todos os backups. Eu tenho 4 backups, um do lado do outro. Não. Eles estão lá no banheiro, escondidos. Isso eu queria falar também, assim, Ricardo, fica tranquilo. O foco crítico está backupeado. Tá. Também está um do lado do outro. Não, eu já falei 1000 vezes que eu vou mandar para casa da minha filha um HD, mas eu não consigo me libertar dele. Porque eu fico tão em pânico. Eu tenho pânico disso. Vocês não têm noção do que já foi. Você não ter grana, custar caro, você não conseguir montar um projeto, você não ter conhecimento. E daí você começa a comprar os HDs, daí você descobre, não sei o que. Daí eu comecei a fazer o RAID 1, que copia. São 2 cópias. Eu compro o HD, o Western Digital, que são 2 HDs que você faz um espelho. Daí vem uma pessoa e fala, não, mas isso é mentira. Não... daí eu falei, não, pelo amor de Deus, já faz 10 anos que eu faço isso. Eu estou no 6º, sei lá. O melhor é você ter 2 e ter o trabalho de manter eles iguais. É mais garantido. Enfim. Mas vamos voltar para o que interessa, que são os objetos, não a parte virtual. Acho que eles estão relacionados. É por aí que a gente vai caminhar um pouco. Não, porque tem a coisa do papel, mas basicamente você foi atrás não só um caminho seu como pesquisadora, talvez a gente possa chamar, restauradora, conservadora, é uma coisa. Mas você tem um caminho autoral. Sim. E daí o caminho autoral, ele vai por outro caminho. Você é esquizofrênica? Nossa. Mas ele nasce... Eu nunca fui diagnosticada, até esse foco crítico, eu nunca fui diagnosticada. Mas ele nasce dessas pequenas falências. Acho que sim, e reconhecer esse tempo, que é inexorável, assim, que talvez seja até a dificuldade de... as caixinhas. As caixinhas. Isso aqui, ó, eu esqueci de levar lá no dia da palestra na Rever. Fiquei muito feliz de ter sido recebida lá, nesse projeto do Fernando e do Leandro. E aqui, pra quem não viu, as caixinhas. Encosta lá, pera aqui. Eu comecei a ir muito nos mercados de pulga, nas chácharas, para quem já foi no México. Tem um mercado gigantesco chamado Lagonia e muitos mercados de Portales, que são mercados ao longo da cidade, e comecei a juntar para fazer o que seria um mostruário de deteriorações que você pudesse encontrar. E esse mostruário que começou a ser feito para ser usado dentro dos espaços da especialização, para a gente treinar, e foi aí que eu comecei a me interessar muito por esses processos. Inclusive, quando você sabe como evitá-los, você sabe como provocá-los também. Que é a melhor parte. Me interessei muito por provocar processos de deterioração, ou acelerar eles, e trabalhar com uma outra noção de tempo na fotografia, que não se refere ao ato fotográfico somente, mas o que é o tempo no percurso daquele objeto.
E comecei a me interessar muito e a ter um trabalho em paralelo, autoral, que começou a passar por isso, né? Pela impermanência. Começou o teu trabalho com os processos históricos depois de você começar como conservadora, ou se você sai da faculdade, o teu trabalho pessoal já é com processos históricos? Não, já começou na faculdade. A culpa é do Kenji. A culpa é do Kenji. Sempre a culpa é do Kenji. A culpa sempre é do Kenji. Aliás, que eu tô sabendo que não pode vir nesse programa. Não, mas ele dá aula no Senac na segunda-feira só para não vir aqui. A gente inclusive se ofereceu para ir lá, mas ele falou que é muito difícil. Poxa. Ele falou que é muito longe e falou que não vale a pena. Vai ser interessante os dois, né? Viu, Kenji? Viu? A gente tá de olho. Mas o Kenji, né? O Kenji, ele é uma figura muito importante, fundamental, assim, sempre aberta para qualquer tipo de interesse, assim. Eu lembro, quer dizer, a gente brinca. Vocês conhecem, sabe, a Beth Lee, né? A única vez que eu acho que o Kenji falou que acharia que algo é difícil ou que não era muito possível foi quando a Beth quis fazer os Antotypes. E ele se arrepende, acho que muito, porque ele voltou a comentar isso numa palestra dele. Mas, assim, o Kenji, ele era uma pessoa extremamente aberta, assim, ao que você levasse, a proposta. Porque faz 10 anos que ele tá tentando. É esse troço? Não, a Beth, ela começou a pesquisar como fazer os Antotypes com flores, né? E que, na verdade, são imagens também permanentes, né? Outra ideia, mas elas são a partir você macera, né? Isso, dos pigmentos naturais. Das flores, naturais. E, é claro, não tinha muita referência sobre o processo. E aí ela começou uma pesquisa do de zero, verdade. Assim, e foi incrível. Eu acho que um ano, assim, pra mim, foi um período muito interessante. E aí acho que tem essa história do Kenji, mas todo o resto, assim, eu lembro de ser uma generosidade muito grande. Viu? Isso é uma marca pra mim. E aí lá mesmo a gente conseguiu desenvolver trabalho. Eu não sei se eu vou falar uma coisa que não pode ser falada aqui, mas eu acho que essa história dos dois é talvez essas histórias que eu acho que é a história da generosidade que existe entre professor e aluno. Porque ela um dia me confessou que ela só foi matriculada 1 semestre na turma dele. Mas que eu acho que ela fez o curso 4 anos. É aquela menina daquele dia? Isso. Ah, não, que foi no nosso nome. encontro. Isso. Putz. Que é uma história genial. Enfim, um dia ela vai precisar vir aqui contar essa história de novo. novo. Não, ela tem coisas que é uma pena, quer dizer, a nossa história é muito, falando do que a gente faz aqui de alguma maneira, de uma maneira patética em determinados momentos. A nossa história é muito mal contada, mal registrada, mal vendo, né? A pessoa está ali, mas você não sabe quase nada. Acho que o foco crítico está ajudando. Não sei. A gente ganha um monte de livro. Você não trouxe livro pra gente? Poxa. Eu aceito aquele. Eu vou ler só um trecho para vocês. Não, fala aquela frase que você falou. Essa frase aqui. Assim, Merlin foi o incitador daquela crença que perdurou até o século XI. Que só com o chifre do unicórnio servia para perfurar as caixas mágicas e por isso resultou indiretamente na sua extinção. Então vejam que, graças ao chifre do unicórnio, é que existe a fotografia Pinhole. E quem criou essa crença foi o mago Merlin. E é sobre isso que esse livro fala. Que a gente vai falar no segundo bloco, que é agora. Então se prepara. A gente já volta. Muito obrigado. Volta. 5 minutinhos para vocês desfrutarem essa música. Você pode ficar aí. Eu trago uma água. Yes. Aí. A música anterior é porque a gente ainda não se recuperou. A gente continua de luto, tá? Pô, a gente tá muito bom porque a gente não tá nem deixando o timer tocar. Hoje o negócio tá estranho aqui. Tá funcionando. Não, é que ela fala tão baixo que a gente passa tanta vergonha que a gente tá tentando se comportar, mas não vai dar certo. No final eu vou mostrar a bunda.
Poxa, não por mim. Não pra mim! Não pra mim! Vamos lá, vamos continuar. Vamos chegar lá, vamos falar agora só da finalização da sua formação. Da formação. E aí, depois desse período no México, que durou 1 ano, que foi um curso idealizado pela Fernanda Valverde, eu fiquei um tempo trabalhando na coleção da Fundação Televisa com o Fernando Osório, que é uma coleção incrível, que foi formada pelo Manuel Álvares Bravo, inicialmente. E tive contato com coisas interessantíssimas, assim. Então, a gente tinha papéis salgados, tinha um cianótipo da Ana Atkins, era uma coleção bastante impressionante. E o Fernando é uma pessoa incrível, assim, de generosa também, com capacidade de coordenar, E o Centro de apaixonar todo mundo pela... O Centro de Leimarren eu conheci também porque eu e uma amiga, a Carolina Boaventura, a gente trabalhou no Museu Frida Kahlo. Uau! Com as fotografias que foram encontradas no banheiro da Casa Azul. E essas fotografias, elas se tornaram uma publicação, mas existem muito mais fotografias do que as que estão na publicação, que eu acho que aqui no Brasil foi a Kozak Naif, que trouxe a tradução desse livro. E a gente trabalhou conservando cerca de 80 fotografias na época, e depois a gente fez uma pequena curadoria, para uma sala na Casa Azul que é dedicada à fotografia. E foi no Foto Settembre que o Brasil foi o país convidado. E aí eu conheci toda a equipe do Centro de Leimarren. Conheceu a Patrícia Mendonça? Não. A Patrícia Mendonça não, mas aí eu conheci a Graciela Iturbide. Graciela Iturbide. Ei, Graciela Iturbide. Saravá. Que foi uma coisa absolutamente incrível. Ela me deu uma fotoescultura. Enfim, além de gostar já dela, ela coleciona, ela é colecionadora também. Tem todo um caminho curioso que eu não sei se todo mundo sabe, além de fotógrafa, né? Você ganhou algum dos livrinhos pobritos dela? Ganhei. Ganhei. Tem várias publicações recentes lindas que ela fez. E aí foi interessante. A gente ficou esse período. Ela esteve aqui recentemente, porque teve a exposição dela da Pinacoteca. Tá. Da coleção Mafre. E teve um livro, só que acho que trouxeram, não tenho certeza, 30 ou 60 livros. Eu consegui comprar um. Não sei se eu ganhei. Eu tenho um. E ela foi assinar. Eu fui lá na casa da Roseli, ela estava lá, e eu fui lá para ela assinar, e daí nós passamos a tarde junto, choveu, apagou a luz, era na época dos apagões. Acho que faz uns 3 anos isso. Figuraça. Bom, daí... Aí foi esse período, né, do México, que foi um período longo. Depois eu fui para Espanha e fiquei 9 meses na Filmoteca Espanhola. E lá eu trabalhei com o Alfonso Delamo. Antes dele, no departamento de pesquisa de fundos fílmicos, com a equipe da Filmoteca. E aí foi o contato com uma outra dimensão da imagem, né, a imagem projetada, e uma outra ideia do que é restaurar, por exemplo, do que é conservar. Né? Outro cheiro. Que é que o que você, na verdade, restaura, ou conserva, ou procura, né? É a experiência cinematográfica. E aí, através da busca dessa, que seria uma experiência, a gente começou a organizar todas as nossas pesquisas lá. Enfim, e aí foi uma equipe interessantíssima, assim, interdisciplinar também, que trabalhava no departamento. E foi um pouco esse percurso. Eu voltei para o México, entrei dentro de um ônibus e cheguei no Peru. Foi isso. Putz. Não, mas muito legal, porque você passou pela América Latina num momento sem guerra, né? Até as Farc encolheram, o Sendero não tem mais, quase não tem mais. Mas se você não sabe, você não tinha nascido, mas nos anos 80 tinha guerra em Honduras, em El Salvador, na Nicarágua, tinha coisa no sul do México, quer dizer, essa viagem era impossível. Daí você entrava na Colômbia, tinha tráfico, daí você hoje em dia é idílico comparado com o que já foi.
E não foi fácil, né? Não, mas aí a gente vive o resultado desse processo, desses conflitos. Então, se estruturam agora os narcoestados, né? Isso. Honduras, por exemplo, a gente não conseguiu ir em uma das comunidades que a gente pretendia visitar, porque tinham matado 2 pessoas e mataram recentemente a uma liderança. E aí a gente tem um outro processo de enfrentamento entre as resistências, né, as frentes contra o extrativismo, que foi o foco do nosso projeto, e Você foi como o fotógrafa. Estado. Fui como fotógrafa e produzindo vídeos também. Eu produzi alguns vídeos também. E fui como fotógrafa dessa equipe, que também trabalha. A gente fez rádio, foram vários materiais assim que a gente produziu. Guatemala, por exemplo, só para concluir o que eu me referi como uma consequência, né? Claro, teve esse processo, por exemplo, lá dos governos, né, ditatoriais, e o Rios Montt, que tinha sido condenado por genocídio, genocídio do pueblo Ixil, do povo Ixil. Ele foi um marco, né, porque no seu próprio país, na Guatemala, ele tinha sido condenado. Quando a gente passou por lá, foi justamente 1 ano dessa condenação, e as pessoas estavam indo na praça central para pedir, lutando contra a impunidade, porque ele tinha ficado impune. E é um político que atuante ainda na Guatemala. Então, acho que assim, tem ainda apesar de, claro, ainda é extremamente conflitivo, né, assim, e a presença do exército cada vez mais forte também, e esquadrões especiais também, como o SMAD na Colômbia, que está na floresta também, né, que é um esquadrão criado antidistúrbio para a cidade e que eles colocaram no meio da Amazônia. Acho que é um cenário ainda complexo, que tem essas complexidades. Diferente, Não, mas o Peru complexo. é muito louco, porque o Peru tem os Estados Unidos dentro do Peru de uma maneira muito... A polícia, tem umas coisas, se você for ver, você tem 2 aduanas, você tem... Tudo é americano, inglês, é muito estranho. Machu Picchu é americano, o trem é inglês, ou não sei o que. Cada coisa... Os museus são americanos, aquele museu de Pishtan americano, quer dizer... Eu fiquei... Peru eu fiquei pouco tempo, assim, mas em Lima. Bom, e daí vamos Foi falar assim. do trabalho... Porque essa contradição entre o que você produz e o que você quer salvar, na verdade você está estudando para salvar o seu próprio trabalho. Acho que o trabalho dela já se perdeu. Acho que ele vai se... Eu tinha um amigo, Carlos Salavá também, ele falava que as pessoas que estudam psicologia é porque querem tentar resolver os próprios problemas. E que é mais ou menos o seu caso. Quer dizer, poderia ser. Mas você é conservadora também? Sou conservadora também. E... É o vizinho. Ah, tá bom. vizinho. Também. Você restaura? Restauro. Que processo você restaura? Eu trabalhei com... Principalmente, eu acho que foi fotografia preto e branco, papéis, Prata. né? Prata. Filme não. Filme também. Eu também fiz stripping, que é um processo de separar. Jura? Sim. Foi 35? com o Fernando. Não, eram placas 4x5 de lutadores. Era uma coleção experimental. Para isso é separar a emoção do suporte. Sabe quanto custa para você por fazer exemplo, um? você pode... O que você pode... Ela te fala. Você sabe quanto, se você Quanto chega tempo lá em você leva? Londres, Quanto chega tempo? lá em Londres, você fala, ó, tem esse negativo aqui que tá apodrecendo, bota no sanduíche de vidro aí. $1.000. Incrível. Quanto tempo você levava Quanto para tempo fazer você um? leva? O que acontece, gente? Tem um Não, dia, deixa ela contar tem um quanto- dia que a gelatina vai brigar com a prata, então vai soltar, vai estragar, vai apodrecer. Chama vezes não síndrome, solta, né? Às chama vezes síndrome briga. do vinagre. Mas não é caporata não, Fausto. É a gelatina com Com a base. a base. Não, desculpa, é o suporte com o suporte acetato. com- Tá isso. certo. Não, o suporte é acetato. O suporte com a gelatina e com a prata. Suporte, tá bom. É só uma questão de nomenclatura. Não é. Não, Mas Mas a é- explicação é boa, continua. Faz Daí sentido. começa a brigar. Então eles têm dilatações distintas, racha, acontece de tudo. Tem milhões de processos de contaminações, não sei o quê. E Exudação de existe plastificante, uma coisa incrível. coisa incrível. Eu já tentei salvar, eu tenho uma foto, eu não estou com o meu iPad aqui, eu tenho uma foto do negativo do Geraldo de Barros que chegou no MIS, 6 filmes
pra gente tentar restaurar. Daí eu peguei um pedaço da ponta de um que não tinha emulsão, que não tinha foto nenhuma, tinha só não sei o quê, e pus na água e desapareceu. Daí eu liguei pro João Sócrates, ele falou: perfeito, você fez exatamente a única coisa que não pode ser feita. Daí foi, não tinha fotos interessantes, mas se tivesse, nós temos que mandar para fora do país para tirar, que é a emulsão, porque daí você tira, você separa e a emulsão fica boiando na água, assim, não sei se é água, no líquido, daí você bota num vidro e faz um sanduíche de vidro e esse é o novo suporte da gelatina, não é isso? É isso. Na verdade, você vai transferir para um novo suporte, aí você vai pensar qual é o mais adequado. Geralmente é vidro, porque ele vai ter, apesar do vidro também se deteriorar, tem um processo próprio, então também tem vários tipos de vidro, de composição de vidro, é mais um suporte mais estável, né, do que a base flexível. Aí é isso. Como a gente Você fez foi, isso? Nossa, foi com o Fernando. A gente fez Mas fez numa coleção, fotogramas? Isso. Não, você fez chapas. Chapas. Pensei que eu estava pensando no filme e falei, Chapas. putz. Quantas chapas você fez isso? Eu Desculpa. Então, tem uma habilidade que você tem que adquirir para fazer isso. Você também tem que ser capaz de diagnosticar, né, o estado de conservação daquilo antes pra ver de fazer. Se está no ponto de fazer. E para saber se você vai correr um risco que não justificaria aquela ação. Por exemplo, ela pode estar muito deteriorada, a emulsão por fungos. E daí ela pode não aguentar. Você pode perder partes nesse processo. Aí tem toda uma avaliação, alguns critérios. Mas eles escaneavam esse material antes? A gente documentava todo o processo, né, antes de fazer, e depois eles eram... O que a gente notava era uma diferença dimensional, que tem uma perda, tem uma alteração nas dimensões da imagem. Sim. Então a gente brincava que eram luteadores, né? Que alguns gordinhos ficavam magrinhos e alguns magrinhos ficavam gordinhos. Sempre estica, tinha, né? Sempre tinha uma esticadinha, assim. Mas foi interessante. Bom, agora nós temos que falar do seu trabalho um pouquinho ainda, no sentido autoral, para chegar no Luzia ainda. Que tem a ver, na verdade, com isso. Tá, mas a gente pode passar um pouco, hoje a gente vai passar. Tá. A gente tem uns 15. A gente passa. Bom, vamos falar do Luzia primeiro? E depois eu... Depois pega aquela pastinha ali, Gui. Sim, senhora. Obrigada. Mas assim, a gente chegou nos mercados de pulga e falou brevemente, mas eu fiquei pensando... Posso afastar o Carlos? Muito nessas nossas intervenções nesses circuitos, né, de imagem, assim. E eu tive contato com um restaurador incrível, assim, que é o Pau Mainés, de Barcelona, e ele levou pra gente... Muitas vezes as pessoas encontram coisas nos mercados de pulga e não tem um processo de valorização ou de entendimento do que é aquilo antes de você intervir, por exemplo. E eu já fiz cursos com alguns conservadores que te colocam na sua frente, assim, uma imagem para você testar, sabe, para você aplicar e tal. E ele trouxe uma coisa super interessante que eu levo para mim, que é, na verdade, você saber compreender o que é aquilo. Então eu mostrei para ele um daguerreótipo que eu tinha encontrado na Lagonia, que era só a plaquinha, porque tinha um mito de que você abrindo o estojo dos daguerreótipos poderia ter algum dinheiro ali ou algo. Uau. E geralmente as pessoas abrem e a imagem se perde. Não, né? não todas. Não. Porque às vezes dá uma contaminação que a coisa meio sela também, não? Não, bom, a minha experiência é que não, que se ela não, muitas vezes ela tá só, ela tá só ela em contato criou uma atmosfera ali dentro. Isso, que ela fica estável. E aí eu encontrei essa plaquinha, né, e levei pra ele e falei, olha, mas o que é isso, tal, e ele falou, não, vamos aprender a ver os objetos, né, e ele falou, olha que incrível, aqui no cantinho, e eu não tinha visto, é o nome de um estúdio francês. Como que esse daguerreótipo veio para aqui? Vamos pesquisar o estúdio francês e tudo mais. Então eu aprendi sempre que o mais importante não é, por exemplo, nos cursos ou quando a gente vai tentar ensinar um pouco o que é a conservação de fotografias, não é pedir para o aluno testar o que ele pode ou o que ele não pode com algo, mas primeiro fazer um exercício de ver e entender o que é aquilo, né?
E aí acho que assim, esse movimento pelos mercados que começou para fazer um mostruário... A nossa geração e a geração que veio depois não... fica meio assim, né, perdida com esse tipo de movimento. Ela prefere que a coisa seja dada mais assim, o resultado é esse. Mostra no monitor. Porque na verdade assim, que agora você falou isso, eu tô lembrando da aula do Kenji, que o Kenji era muito disso assim, vamos aí, vê aí o que acontece, né? Mas... E as pessoas ficavam assim, como assim? Você não vai falar pra mim a fórmula certa, o tempo certo e o papel melhor? Não. E aí quando a gente conseguia as coisas mais interessantes porque a bandeja estava contaminada, Senac. Pode botar em cima. Mostra aí. Opa, mas aí foi o processo de encontrar esses objetos, né, nos mercados. Vamos botar de lado? Vamos. Vira pra cá que eu seguro. Sim, não tem problema. Então eu vou segurar isso aqui. E comecei a produzir uma série de... encontrei muitas... Isso aqui, se você quisesse falar da permanência. Mas aí comecei a fazer a trabalhar com essas imagens aéreas que eu encontrei, né? A gente viu ali os negativos de vidro. Isso daqui foi uma litografia que eu fiz lá, que é a capa do portfólio. E é um trabalho que eu continuo fazendo. Eu pensei em usar essas placas, né, num primeiro momento como gráfica, né, assim, como recurso ele botou gráfico. o azul atrás para combinar com as suas fotos. Eu falei que era por sua causa. A gente só não tinha descoberto até agora. Eu também não tinha descoberto isso até agora. Mas vendo. ficou perfeita mesmo. Olha como o tom tá perfeito. Olha só que coisa incrível. Foi por isso. E aí eu fui brincando com essas imagens, né, fazendo algumas também. Interferências nelas também. Aí tá ótimo. E esse papel é um papel que foi produzido na Ceiba Gráfica, que é um lugar que tem um projeto de gráfica sustentável lá no México, onde eles fabricam os papéis, fazem litografia com mármore, um mármore que eles encontraram lá, para substituir a pedra litográfica. Então é um processo super interessante de pesquisa de materiais. Fala só um pouquinho dessa coisa de ser autossustentável, completamente autossustentável. Só tenta fazer uma linha, não precisa ser tão perfeito como você fez na palestra. Eles pesquisam muito os materiais, assim, se é possível fazer gráfica com recursos locais. Então eles produzem tinta, pigmento, com pigmentos da região, assim, e eles produzem papel, com esse papel que a gente vê aqui, com os lençóis de hotéis que se desfazem e entregam, e eles têm uma holandesa e eles fabricam esse papel. A ideia é produzir tudo a partir de materiais locais, que seja um projeto independente, autossustentável, que eles chamam. Então, você falou que até energia, tudo é pensado... Tudo é pensado exatamente para você conseguir... Dá para depreender que o México também é um submarino. Não, mas lá eles têm uma história. Não é só a questão iconográfica, que é um absurdo de avançado, que é maravilhoso. A questão como é comunista durante 70 anos. Peraí, mostra. Então eles fazem políticas. Nossa, isso aqui são os... não, são as doações, tá. Eles têm um projeto, desses projetos de longo prazo, de projetos de políticas culturais, de oficinas. É raro. É só em país comunista que tem. Que é um comunista que virou rápido. Começa comunista, termina... O tempo da revolução durou bem pouquinho, né? Não dá pra ver através. Não. Teria que pôr a lanterna. Aqui. Peraí, calma, que eu tenho a lanterna. Então põe aí. Calma, muita calma nessa hora. Deu certo? Ficou muito forte. Esse é o negativo. Assim. Dá pra ver? Dá pra ver? Ou não? Não, acho que não. Tá. Mas tudo bem, fica para um outro momento. E aí, fiquei esse tempo fazendo uma residência nesse lugar, na Ceiba, pesquisando materiais também. E o que você fez para não usar nada que fosse industrializado? Eu comecei a pesquisar. Na verdade, eles me colocaram para mim como um desafio, né? É possível fazer... Não tinha fotografia, não é isso? Que você é a primeira... Não tinha fotografia. Eles você é a primeira pessoa. Tinha uma pessoa incrível que tinha trabalhado um tempo na Ceiba, que é o Byron Brauchli. E o Byron, ele tem um ateliê
que chama Eli Sote. E ele é uma das pessoas que fez um dos... Ele é uma das pessoas que é responsável por organizar os encontros de fotografia alternativa, que já teve 2 no México. E ele já esteve um tempo na Silva Gráfica, mas eles não chegaram a estruturar um ateliê de fotografia. E aí eles tinham curiosidade se era possível ou não. E eu fui lá para pesquisar se eu conseguiria produzir o papel pigmentado, o papel de transporte, para fazer fotogravura. Então foram meses de residência por intercâmbio de, o que eles chamam de intercâmbio de trabalho, que você se envolve com o projeto educativo e com as atividades de monitoria nos ateliês, e você também pesquisa, tem que estar pesquisando. Então a gente estava construindo... E você que decidiu esse processo ou foi um caminho... Não, esse aqui foi mais curioso. Não, a coisa de decidir a tua pesquisa para fazer a fotogravura... Foi com esse que eu chamei de aéreas mexicanas, que é o trabalho que eu estou fazendo ainda. Porque eu queria... o objetivo era fazer fotogravuras com esses negativos que eu encontrei de fotografia aérea. E aí a gente, na verdade, comecei essa pesquisa com esse objetivo, mas no meio fui experimentando com várias técnicas que estavam lá. E você achou que fotogravura era o que talvez pudesse ter mais primeiro sucesso? Um primeiro, mas agora eu concluí que é carbon print. Então, não vou fazer fotografia. Então tá bom, para tudo. Luzia. Luzia. Rapidamente, pega um unicórnio. Nós temos 5 minutos. Mas essa é a melhor história. Vamos lá. Qual a melhor história? A do encontro com o Carlos Jurado, a de hoje. Ai, cacete, mas e o Luzia, porra? Luzia. Vamos dar uma pausa? Não, fazer mais isso não. Vai, 5 minutos. Tá, 5 minutos. Em 2012, conversando com o Leandro Mello e conhecendo bastante da produção no México com fotografia, que foi Não vai dar tempo de falar nada. Vocês vão ficar aí? Fica aí mais um pouquinho. Não vai dar tempo de fazer nada. Ele vai jogar cartas. A gente, conhecendo a produção que era feita lá, teve muita curiosidade de aproximar o que era produzido com o que era feito aqui. E a gente começou a construir uma espécie de rede, a fazer um convite para algumas pessoas que a gente sabia que pesquisavam o que naquele momento a gente pensou, né, como processos fotográficos históricos, né, alguns chamam de fotografia alternativa, e pensar se era possível pensar num revival, né, que teria acontecido a partir da década de 70, 80, se estruturando, mas se ele tem alguma característica aqui na América Latina. E aí começamos a estruturar a Luzia, que é uma plataforma alternativa de fotografia, e que tem esse recorte, né, que é um recorte que entende já essa produção dentro de um certo hibridismo, contato com a fotografia contemporânea, e começamos a estruturá-la. Nosso primeiro entrevistado para a plataforma foi o Carlos Jurado, uma entrevista que eu fiz com a Patrícia Carrillo e com o Fermin Ramírez. E o Carlos Jurado é uma pessoa incrível, que em 1983 estava fazendo uma exposição chamada Antifotografias. Ele era pintor, e aí ele disse que abandonou a pintura para fazer mal à fotografia. Mas pelas qualidades, né, que ele atmosféricas da pinhole. E aí ele criou essa história, ele era professor e criou essa história de que a fotografia é um ato de magia. E aí como ela foi inventada e sobre a dificuldade que é de estabelecer exatamente quem foram os inventores, quem são a origem, quem são os precursores. E ele conhecia a história do Florence no Brasil, né, que o Boris Kosoy trouxe. Não, levou para lá, porque tem uma publicação. Tem uma publicação, acho que é de 73, se não me engano, mas o Boris foi um brasileiro que nos colóquios latino-americanos e na Bienal de Veneza, primeiro de tudo, o primeiro colóquio latino-americano tem um pré-encontro na Bienal de Veneza que muita gente foi. O Boris tem umas fotos incríveis que eu vi numa palestra. E aí começa ele começa a produzir uma história própria da fotografia, uma história inventada, incrível, genial. E ele começa a contar sobre o unicórnio e a arte de apreensão das imagens. Né? Quer dizer, a tese é maravilhosa, de que o buraco de agulha original foi feito por um unicórnio. E o melhor de tudo, a coisa não acaba nunca. Ele é uma figuraça, ultra articulado. As câmeras são completamente espetaculares,
com filtragem tripla como de... Como é que chamava? Não é Technicolor, é Technicolor que fotografava com Não, mas é com... 3 filtros. E daí tem uma... Só você vai ter que acabar. Tem um estudo acadêmico que a pessoa... É um TCC, não é um estudo acadêmico. Não, é um livro, é uma publicação. É uma publicação. Fruto de uma pesquisa. Fruto de uma pesquisa que a pessoa cita o livro do unicórnio como uma produção científica, desafiando a história da fotografia oficial, colocando... Por isso que eu falei que isso a é a melhor... história inventada do Margot Merlin do Margot Merlin como verdade. E a hora que ela contou isso na palestra, bom, as pessoas todas ficaram apaixonadas pela história porque é maravilhoso, né? Sim. A coisa é mágica, não E importa. explica tanta coisa, né? Putz, grito. Não, então aí fica o convite, posso falar para quem produz no Brasil e tiver interessado em colaborar com a gente no que a gente pensou em um diálogo entre o Brasil e o México no primeiro momento, de entrar em A contato. pergunta é se é possível acessar a plataforma. Tá o link, não tá? Ó, Não, é não tá plataformaluzia.org o endereço. E a gente está construindo ela, ainda recebendo portfólios, né? O Gui mandou. Em 2014. Em 2014. A gente vem fazendo desde 2012. 12, acho que a gente conversou pela Então, primeira quem vez. quiser entrar em contato, a gente vai fazer o lançamento da plataforma oficialmente. Na verdade, essa só foi uma apresentação na Rever, não foi o lançamento ainda da plataforma. Mas é isso. Mais um selfie. E... Agora já era, gente. Ai. Tá ótimo. Gente, valeu. E essas cartas? Olha que maravilha. Isso é pra você. Mais uma doação. Nossa. Obrigado, gente.